Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou o Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Esdras. Por favor, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais e faça um comentário, tá bom? Vamos à leitura? Capítulo 4: Conflito de interesses. Os adversários de Judá e Benjamim ouviram falar que o pessoal vindo do exílio estava construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram procurar Zorobabel, Josué e os chefes de família. Eles disseram: "Queremos colaborar com vocês na construção, porque nós buscamos o mesmo Deus que vocês e lhe oferecemos sacrifícios desde que Azaradom, rei da Síria, nos instalou aqui." Zorobabel, Josué e os chefes da família de Israel responderam: "Não construiremos juntos o templo do nosso Deus. Nós construiremos sozinhos um templo para o Senhor, o Deus de Israel, pois foi isso que Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou." Então a população local começou a desmoralizar os judeus e a intimidá-los, para que interrompessem a construção. Subornaram conselheiros para que fizessem fracassar os projetos dos judeus, isso durante todo o tempo de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Logo, no começo do reino de Xerxes, a população local escreveu uma carta, acusando os habitantes de Judá e Jerusalém. No templo de Artaxerxes, Mitrídates e Tábel e outros companheiros seus escreveram para Artaxerxes, rei da Pérsia, cartas contra Jerusalém. O texto do documento foi redigido em escrita em língua aramaicas. Depois, Reum, governador da Samaria, e o secretário Samsai escreveram ao rei Artaxerxes contra Jerusalém uma carta nos seguintes termos: "O governador Reum, o secretário Samsai, colegas juízes, legados e funcionários persas, povo de Uruk, Babilônia, Susa, ou seja, Elam, e outros povos que o grande Assurbanipal deportou das suas terras e instalou nas cidades da Samaria e em outros lugares do lado ocidental do rio Eufrates", e assim por diante. O texto da carta que mandaram é o seguinte: "Ao rei Artaxerxes, saudações da parte de seus súditos que moram no lado ocidental do rio Eufrates. Comunicamos ao rei que os judeus, vindos de junto de vossa majestade e que voltaram para Jerusalém, estão reconstruindo a cidade rebelde e perversa, estão consertando suas muralhas e já refizeram os alicerces. Que o rei tome conhecimento. Se construírem a cidade e consertarem as suas muralhas, eles nunca mais pagarão impostos, tributos e pedágio, e o rei ficaria prejudicado. Dado que nós vivemos às custas da coroa, não podemos tolerar essas ofensas ao rei. Por isso, lhe comunicamos o que está acontecendo. Investiguem os anais de seus predecessores e o rei poderá ver que esta cidade é rebelde e causa prejuízo aos reis e províncias, e que dentro dela se pratica a subversão desde os tempos mais antigos. Por isso é que esta cidade foi destruída. Queremos que o rei saiba de uma coisa: se essa cidade for reconstruída e suas muralhas forem reformadas, ele perderá logo os territórios do lado de cá do rio Eufrates." O rei mandou a seguinte resposta: "Saudações ao governador Reum, ao secretário Samsai e aos outros seus colegas que moram na Samaria e em todos os lugares do lado ocidental do rio Eufrates. Foi lida para mim uma tradução da carta que vocês me escreveram. Mandei investigar o caso e de fato descobriram que essa cidade, desde os tempos mais antigos, se rebelava contra os reis e aí se praticava a revolta e a subversão. Em Jerusalém houve reis poderosos que dominaram toda a região do lado ocidental do rio Eufrates, cobrando impostos, tributos e pedágios. Ordenem, portanto, que esses homens sejam proibidos de reconstruir a cidade, até nova ordem."
Fiquem, pois, atentos para não descuidarem de fazer isso, a fim de que o mal não cresça nem venha a causar problemas para os reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida diante do governador Reum, do secretário Samsai e dos outros seus colegas, eles correram para Jerusalém à procura dos judeus e, com a força das armas, fizeram que eles interrompessem os trabalhos. Foi assim que os trabalhos de construção do Templo de Deus em Jerusalém foram interrompidos, e a construção ficou parada até o 2º ano de governo de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5. Reconstrução e dedicação do Templo. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, começaram a profetizar aos judeus de Judá e Jerusalém, falando em nome de Deus de Israel, que os inspirava. Nessa época, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, acompanhados e incentivados pelos profetas de Deus. Tatanai, porém, governador da região ocidental do rio Eufrates, juntamente com Setar-Buzanai e outros colegas seus, foram a eles e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e o restaurar essas paredes? Como se chamam os homens responsáveis por essa construção? Deus, porém, velava pelos anciãos dos judeus que não se viram obrigados a interromper o trabalho, enquanto não chegasse a Dário um relatório e ele não mandasse uma ordem oficial sobre a questão. Texto da carta que Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, e Setar-Buzanai, com outros colegas, autoridades da província, mandaram ao rei Dário. O relatório que mandaram dizia assim: saudações ao rei Dário. Saiba o rei que nós fomos ao distrito de Judá, ao templo do grande Deus. O templo está sendo reconstruído em pedra talhada, as paredes são revestidas de madeira, trabalha-se com cuidado e a construção progride. Procuramos aqueles senhores e perguntamos quem lhes tinha dado ordens para reconstruir o templo e restaurar suas paredes. Pedimos também o nome das pessoas e tomamos por escrito o nome dos chefes para informar o rei. Esta foi a resposta deles: nós somos servidores do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo um templo que, no passado, estava de pé por muitos anos, construído que foi por um grande rei de Israel, o qual levantou as paredes e fez o acabamento. Mas, como os nossos antepassados irritaram o Deus do céu, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e exilou o povo na Babilônia. Entretanto, no 1º ano de seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto mandando reconstruir este templo de Deus. Até os objetos de ouro e prata que eram do templo de Deus e que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém para o templo da Babilônia, o rei Ciro retirou do templo da Babilônia e entregou a Sasabassar, a quem nomeou governador, dizendo-lhe: pegue esses objetos, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua o templo de Deus no mesmo lugar. Sasabassar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquela época até agora, o templo está sendo reconstruído, mas ainda não o terminamos. Portanto, se o rei achar conveniente, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro mandou reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Depois, comuniquem a nós a decisão do rei. Muito bem. Obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia, um grande abraço e tchau!